Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje a liturgia nos oferece a altercação entre dois profetas, Jeremias e Ananias. É o ano 593 a.C. Já houve a primeira invasão de Nabucodonosor à Babilônia. Já houve uma deportação de boa parte da população para a Babilônia. O rei Joaquim foi levado para o exílio. No lugar, o rei Nabucodonosor colocou o seu tio Matanias, que mudou o nome para Sedecias, e Sedecias ficou como súdito, como vassalo do rei da Babilônia. Agora o povo tem, de um lado, Jeremias, que coloca um jugo no pescoço, um jugo de madeira, para significar que Deus submeteu a Nabucodonosor todas as nações e que a salvação para o reino de Judá não está na rebelião, mas na submissão àquele rei estrangeiro. Assim o Senhor quer. Por outro lado, há um outro profeta chamado Ananias, que vem dizer exatamente o contrário. Dentro de 2 anos, o jugo de Nabucodonosor sobre Judá será quebrado. E para isso, Ananias quebra o jugo que está no pescoço de Jeremias. É um jugo de madeira. Os vasos sagrados que Nabucodonosor levou para a Babilônia, segundo Ananias, retornarão. A população que foi exilada voltará. E também o rei Joaquim. É uma notícia maravilhosa que vai se cumprir em 2 anos. E o que Jeremias diz? Amém, assim seja. Que estas palavras se cumpram. Porém, os profetas que vieram antes de mim e de ti anunciaram a fome, a destruição, a peste, a guerra, a desgraça. Quando um profeta anuncia coisas boas, só saberemos se ele é verdadeiro quando tais coisas se cumprirem. E de fato, o Senhor anunciou a Jeremias que aquilo que Ananias falou era falso. E sob a ordem de Deus, Jeremias foi dizer ao profeta Ananias: Tu não foste enviado pelo Senhor. Fizeste este povo confiar em mentiras. Tu quebraste um jugo de madeira. Em seu lugar farás um de ferro. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas serão de fato submissas. E porque Ananias profetizou falsamente, ele morrerá naquele mesmo ano, porque pregou a infidelidade contra o Senhor, e assim aconteceu. No 7º mês morreu o profeta Ananias. Entre 2 profetas, o povo prefere o que profetiza coisas boas, mesmo que as coisas boas sejam falsas. Um profeta que diz que os divorciados, recasados, podem comungar, que as mulheres e homens podem se esterilizar em alguns casos, que podem usar de pílulas e injeções anticoncepcionais, que não são obrigados a manter o casamento se ele, entre aspas, não deu certo, que tem uma nova chance de ser feliz. Profetas assim, que anunciam falsidades agradáveis, são cercados pelo povo. Ao passo que profetas como Jeremias, que anunciam castigo por causa do pecado do povo, castigo este que não virá se o povo se converter, mas é preciso converter-se, profetas como Jeremias são detestados. Havia acontecido um primeiro castigo, a primeira invasão da cidade de Jerusalém e uma primeira deportação. Se o povo se convertesse, não ocorreria a segunda deportação após a segunda invasão. E Jeremias está exatamente naquela ocasião tentando convencer Sedecias a não se sublevar, a não se insurgir contra o rei da Babilônia, a não se deixar levar por promessas vãs, e exortando o povo, em vez de ficar sonhando com uma liberdade fantasiosa,
converter-se dos seus pecados, voltar-se para o Senhor, acreditar no seu profeta, que é Jeremias. A verdade liberta, mesmo quando ela é dura. A falsidade escraviza e mata, mesmo quando ela é suave. Os diabéticos que têm que se submeter a uma dieta dura são salvos pela dureza da sua dieta. Mas se um médico, entre aspas, bom e, entre aspas, misericordioso, resolvesse liberar ao seu paciente diabético o açúcar, o paciente ficaria maravilhado com a bondade, entre aspas, desse médico, mas logo depois morreria. O Senhor nos ensina a porta estreita, que conduz à vida. Poucos entram por ela. Falsos profetas anunciam a porta larga, que conduz à perdição. Muitos entram por ela. O Evangelho de hoje, continuação do de ontem, domingo, narra o que aconteceu depois da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães porque já era tarde e os discípulos queriam que a multidão fosse embora para comprar alimentos. Em vez de despedir a multidão, Jesus multiplicou os pães e deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem à multidão. Mas como já era tarde, chegou a noite e Jesus subiu ao monte para orar a sós. Bonito este exemplo de Jesus. Ele é Deus, junto com o Pai, na unidade do Espírito Santo, mas aqui, como homem, ele não se cansa de orar. Ele trabalha, ele prega, ele cura, ele exorciza, ele ensina, mas ora. Ora em silêncio, ora em lugar deserto, ora em um monte. E enquanto ele ora, os discípulos entram na barca, por ordem de Jesus, e vão para o outro lado do mar. É noite. Por volta das 3 horas da madrugada, quando a barca está longe da terra e é agitada pelas ondas porque o vento é contrário, aparece alguma coisa que eles pensam que é um fantasma. Noite, vento, mar agitado. Agora, um fantasma. Que situação terrível. Mas não era um fantasma. Era Jesus, que tinha passado a noite em oração e agora caminhava sobre o mar. Caminhar sobre o mar é um sinal de poder. Poder sobre a água e poder sobre o seu próprio corpo. Eles gritam, é um fantasma, mas não era, era Jesus. O poder sobre a água indica que ele é Deus, porque é Deus que tem o domínio sobre os mares e sobre as forças hostis a Deus simbolizadas pelo mar. O poder sobre o seu próprio corpo indica que um dia ele vai instituir a Eucaristia, para nos dar um pão que é o seu próprio corpo. Mas quando Jesus procura acalmá-los, dizendo, coragem, sou eu, quer dizer, Javé, é o nome divino. Não tenhais medo. O primeiro da classe, que é Pedro, e o mais impetuoso, toma a palavra e diz, Senhor, se és tu, manda-me ir a ti caminhando sobre a água. E Jesus responde com uma sílaba, vem. A fé é onipotente, basta crer. E Pedro vai e caminha sobre o mar. Tudo é possível àquele que crê, até mesmo enfrentar as maiores tempestades e não afundar. Porém, Pedro vacila, porque olha para as ondas, para o vento e sente medo, e começa a afundar, e grita, Senhor, salva-me! E Jesus logo estende a mão e pergunta, homem fraco da fé, por que duvidaste? E quando sobem na barca, o vento se acalma. A lição aqui é que Jesus aparece como Salvador nas ocasiões mais difíceis da nossa vida, quando tudo parece errado. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas não é assombração, é Jesus. E ele vem para me salvar, vem para acalmar o mar, contanto que eu tenha fé. Se eu não vacilar, eu vou conseguir caminhar entre as ondas. Eu vou andar sobre as águas. O vento não vai me fazer mal. Mas é preciso crer. Crer que aquilo que parece um fantasma é o meu Salvador. E que ele pode acalmar a tempestade com uma simples ordem. Se os habitantes de Jerusalém tivessem crido em Jeremias,
não sofreriam a segunda deportação. Se Pedro tivesse crido em Jesus com firmeza, não teria afundado. Se nós crermos em Deus e naqueles que Deus envia, ainda que não pareçam profetas agradáveis, ainda que pareçam fantasmas em nossa tempestade, seremos salvos. Que nunca nos falte a fé. Maria Santíssima, feliz porque acreditou, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.